Olá pessoal, tudo bem? Eu havia deixado aqui uma pergunta no canal do YouTube sobre um vídeo que eu havia postado. Por que que quando aquela vareta derrete, ela se torna líquida, ela corre no perímetro do tubo e entra naquela bolsa, né? Então agora eu vou trazer a resposta. Mas antes de trazer a resposta, eu gostaria de fazer primeiro uma introdução. Para que você possa classificar um processo, especificar um processo de brasagem, é necessário que ocorram três princípios. Hoje eu vou tratar só sobre dois, mas é necessário que ocorram três princípios numa brasagem. Naquele vídeo ali, a gente pode perceber que a solda derreteu e ela correu e penetrou na bolsa, exatamente por conta que nós atendemos esses dois princípios. O primeiro, o princípio da capilaridade e, em segundo lugar, o princípio da umectação. Então, vamos falar primeiro da capilaridade. O que é capilaridade? Capilaridade é uma força física, uma força, tanto é que a gente chama de força capilar. Para que você tenha essa força capilar, é necessário que você tenha esse pequeno espaçamento entre as paredes. Porque ali a gente tem dois tubos. A gente tem um tubo que a gente chama de tubo fêmea, onde você faz a bolsa, e o tubo macho, que a gente chama o tubo macho, né? Então você coloca o tubo macho na bolsa e as paredes dos tubos, elas ficam sobrepostas, né? Elas ficam sobrepostas. Então esse pequeno espaçamento entre as paredes, também chamado de folga, é que gera força capilar. Mas para que essa força possa ser gerada, é necessário você respeitar esse distanciamento. Se você tiver um distanciamento muito grande, essa força é fraca. E se você também tiver esse espaçamento muito apertado, essa força também é fraca. Ou seja, a força capilar, ela funciona como se fosse uma montanha russa, assim, ó. Ela começa assim, baixa, aí na medida que você chega na folga ideal ou no distanciamento ideal entre paredes, ela está aqui no pico. No momento em que você vai aumentando esse espaçamento, aumentando essa folga, essa força capilar vai caindo. E qual que é esse número, César? Qual que é o número ideal? O número ideal em essa folga entre paredes, esse distanciamento, é de 0,10 a 0,15. Só que tem um detalhe, pessoal. Quando a gente fala da folga, nunca é a folga de montagem, é a folga de brasagem. Por quê? Porque quando você monta os tubos a frio, você pode até ter essa folga de 0,10 a 0,15, mas você tem que lembrar que você vai aquecer. Nesse caso aí do vídeo, os dois tubos são de cobre. Os dois tubos têm a mesma espessura de parede, ou seja, quando você aquecer os tubos, essa folga vai se arrastar para a folga de brasagem, ou seja, a folga de montagem se arrasta para a folga de brasagem. Mas se você está unindo tubos diferentes, ou seja, você está unindo cobre com aço ou cobre com alumínio, são materiais diferentes. Eles têm coeficientes de dilatação diferentes. Mas esse é um assunto que eu gostaria de tratar num outro vídeo, porque eu quero ficar nesse exemplo que eu coloquei aqui no meu canal, que são dois tubos de cobre. Então, se a gente respeitar essa folga, né, que vai de 0,10 a 0,15, você vai ter a força capilar que vai succionar essa vareta que derreteu para dentro. E agora vamos para o segundo princípio, o princípio da umectação. O que é umectação? A definição de umectação é a capacidade que um líquido tem de molhar uma superfície sólida. Quem é sólido? Os tubos. Quem vai se tornar líquido? A vareta. A vareta está sólida, mas no momento em que você aquecer os tubos, encostar ela nos tubos e ela derreter, ela vai se tornar líquida. E é ela que vai ser o líquido que vai ter que molhar a superfície deles. Mas para que isso aconteça, é necessário que você tenha três condições fundamentais. Primeira condição é a compatibilidade. A Foscopper é compatível com cobre, então você já atendeu a primeira condição. Segunda condição, limpeza. Se você não tiver a limpeza adequada, o que vai acontecer?
o líquido, a vareta derretida, ela vai encontrar obstáculo, ela não vai conseguir molhar a superfície do tubo. Se você tivesse sujeira ali no tubo, ela não correria o perímetro todo do tubo, ela pararia em algum ponto, ela não faria ela não teria contato com o tubo. E qual que é a terceira condição? É o calor distribuído. Por isso que é importantíssimo que no momento em que você está aquecendo os tubos, você faça movimentos radiais no tubo, com o maçarico, né? E movimentos axiais. Axial é no sentido do eixo e radial é no sentido do diâmetro do tubo. Você tendo essas condições atendidas, você vai ter uma boa umectação. Recapitulando, ali aconteceu os dois princípios da brasagem, capilaridade e umectação. Esse terceiro princípio eu vou deixar em suspense, porque eu vou tratar num outro vídeo mais à frente. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal, porque eu vou trazer aqui muitos conteúdos técnicos sobre brasagem. Eu me chamo César Teixeira de Lima, sou engenheiro mecânico e vou trazer aqui bastante dica para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, obrigado.